Graça e paz, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Gostaria de convidar todos os amados irmãos para que nós pudéssemos, todos juntos, abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 13, e vamos todos juntos fazer a leitura do texto do verso 27 até o verso 43. Atos, capítulo 13, versos 27 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor: Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Vamos orar pela mensagem desta noite. Querido Senhor, nessa noite nós estamos aqui de maneira humilde. Queremos nos apresentar ao Senhor de maneira simples, porque, Senhor, de fato somos pecadores. Senhor, cometemos pecados, somos falhas. Mas, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi à cruz do Calvário. Ali na cruz o Senhor morreu por cada um de nós. Ali o Senhor pagou uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Senhor, ali na cruz, o Senhor nos santificou. Ali o Senhor perdoou os nossos pecados. Ali o Senhor nos justificou. Por isso nós só encontramos perdão de pecados e a justificação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nesta noite e que todos os dias da nossa vida nós queremos exaltar e glorificar, porque o único nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor. Por isso, Senhor, se faça presente em nosso meio nessa noite. Senhor, sem Ti nada faz sentido. Senhor, sem a Tua presença, Senhor, é vão o nosso momento aqui. Porque nós estamos aqui, Senhor, para apontar para Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua obra redentora. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor.
Nosso coração é um coração de gratidão ao nosso Senhor, a quem fez tudo por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós todos finais de semana após finais de semana, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos no capítulo 13. Então, recapitulando um pouco de onde nós paramos na mensagem do final de semana anterior, nós vimos que Paulo e Barnabé, eles em viagem, eles foram até Antioquia da Pisídia. Então, esses dois homens, Paulo e Barnabé, estão em Antioquia da Pisídia. E como era de costume do apóstolo Paulo, todas as suas viagens, as cidades que ele entrava, ele tinha um hábito. E qual era esse hábito? Entrar numa sinagoga. Então nós vemos Paulo e Barnabé entrando numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. E nos é contado, e nós vimos na semana passada, quem era o público, quem era o auditório que ali estava na sinagoga. Nós vimos que estavam ali judeus, haviam gentios que eram os tementes a Deus, ou seja, eram simpatizantes do judaísmo. E aí, seguindo o texto, nós vemos que ali havia os chefes da sinagoga, os rabinos, estava sendo lido a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a Torá. Ao terminar a leitura, deram a palavra para quem tivesse uma palavra de encorajamento ou exortação. E a Bíblia diz que Paulo, levantando-se, fez um sinal com a mão pedindo silêncio, e Paulo começou a pregar. Começou a falar e trazer o seu maior sermão do livro de Atos. Então nós vimos o sermão de Paulo, o início do sermão de Paulo na semana passada. Ele inicia falando da nação de Israel, de que Deus fez uma aliança com a nação de Israel, com Abraão, que a partir da nação de Israel, dos judeus, seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Depois Paulo vem e continua passando a história falando do povo no Egito escravizado, de que Deus os fez prosperar na terra do Egito. Depois nós vemos Paulo continuando falando sobre a saída do povo do Egito, de que este povo peregrinou e caminhou no deserto durante 40 anos. E durante esses 40 anos que o povo esteve liderados por Moisés, o libertador, este povo tinha o quê? Maus costumes. Então ele fala assim, Deus, mesmo com os seus maus costumes, Deus os sustentou, Deus também os suportou com seus maus costumes. E Paulo ele faz um alerta para o pessoal que está lá na sinagoga. Para quem? Para os judeus e para os gentios tementes a Deus. Esses maus costumes que vocês estão praticando hoje, não vem de hoje. Vem lá do povo, lá da travessia do deserto. E vocês continuam com esses maus costumes. Então nós vemos que ele passa a história, apresenta os maus costumes. Nós vimos os maus costumes, um povo murmurento, um povo que reclamava de tudo, um povo com coração duro, de dura cerviz, um povo que blasfemava, um povo idólatra, um povo que rejeitava as bênçãos de Deus. Este era o povo ali que estava reclamando durante a travessia. E aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, e após vocês terem passado por esta caminhada, por essa jornada no deserto, Deus, mesmo com seus maus costumes, mesmo suportando vocês com todos esses maus costumes, Ele foi fiel à sua palavra. E Ele apresenta qual foi a promessa que Deus cumpriu, que foi dar a terra prometida, a terra de Canaã, desbancando 7 nações. E tudo isso Ele apresenta durante 450 anos. Nós vimos 400 anos de escravidão no Egito, 40 anos de travessia no deserto e mais 10 anos de guerras entre 7 nações até este povo entrar na terra prometida. Então Paulo continua, após vocês entrarem na terra prometida, que Deus prometeu e foi fiel à sua palavra, iniciou-se o quê? A era dos juízes. O governo de Deus estava na terra liderado pelos juízes. Então ele cita o último juiz, que foi Samuel.
Então ele fala, ó, o governo de Deus estava na terra sobre os juízes. Ele cita Samuel. E nós vimos semana passada que o povo rejeita o governo de Deus. O povo rejeitou o governo de Deus e o que o povo fez? Pediu um homem. Pediu a liderança de um homem. Queriam seguir um homem. Então o que Deus fez? Ali, o povo pedindo, o povo clamando, o povo foi reclamar com Samuel. Então vem o rei Saul, inicia a era dos reis. Saul veio ser rei na nação de Israel porque o povo rejeita o governo de Deus. E este homem, filho de Cis, da tribo de Benjamim, reina por quanto tempo na nação de Israel? 40 anos. Após isso, vem quem? O rei Davi. O rei Davi vem ser o rei na nação de Israel, por quê? Se nós vimos que o povo rejeita o governo de Deus, então institui Saul como rei de Israel e agora é Davi, a história nos mostra que Davi é coroado rei porque Saul rejeita Deus. Então o povo rejeita Deus, vem Saul. Saul rejeita Deus, vem Davi. E Paulo diz aqui duas características de Davi. Quais são essas duas características que nós vimos semana passada? Homem segundo o coração de Deus e que fará toda a vontade de Deus. E nós vimos semana passada a diferença e a semelhança dos dois reis. Um que era desobediente e um que no seu coração o seu maior desejo era agradar a Deus, era ser obediente a Deus. Um que quando errava, quando pecava, quando era confrontado, se justificava. O outro, quando errava, quando pecava, dizia, pequei contra o Senhor. E nós vimos trazendo para nós, que tipo de crente nós somos? Aqueles que erram, que pecam e trazem justificativas, ou somos aqueles que de fato reconhecemos nossos erros, pedimos perdão dos nossos pecados? Mas seguindo a história, nós vemos que sai ali Davi. E o apóstolo Paulo, na sinagoga de Antioquia da Psídia, ele cita que da descendência de Davi, da sua linhagem, veio Jesus. Jesus como o Messias, como o Salvador. Mas que antes dele, que é Jesus, se manifestar, veio um homem que pregava sobre o quê? Sobre batismo de arrependimento. Então ele está apresentando João Batista. Antes de Jesus vir, veio um homem, João Batista, para pavimentar o caminho, que pregava sobre batismo de arrependimento no deserto da Judéia, em precárias condições. E este homem, pregando, apontando para Jesus Cristo, começou a trazer muitas pessoas para escutar os seus sermões. Porém, todavia, as pessoas correndo atrás vieram perguntar para João Batista. E Paulo cita aqui, porventura tu és o Cristo, tu és o Elias? Fizeram essa pergunta para João Batista. Ele cita aqui a resposta de João Batista. Eu não sou Cristo, eu não sou João Batista, mas após mim virá um homem cujo eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Então nós vemos que João Batista, ele não aponta para ele mesmo, ele não fala de si mesmo, mas ele aponta para Jesus. Ele está falando de Jesus. Ele não quer glória humana, ele não quer glória para si. Ele entende, ele sabe que a glória somente é do nosso querido e amado Senhor. Então, ele apresenta isso. O que Paulo faz? Nós vimos no final da pregação da semana passada. Paulo faz um apelo no final ali. Ele fala o seguinte, ó, vocês, descendentes de Abraão. Para quem que ele está falando? Para os judeus que nós sabemos que está ali. Ele fala, e a vós outros. Quem são esses vós outros? Gentios tementes a Deus. A nós foi dada a palavra desta salvação. Então nós finalizamos no verso 26. O verso 26 ele fala, a nós foi dada a palavra desta salvação. Ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus, não é para uma pessoa. Não é para um grupo de pessoas, não é para uma igreja, para um ministério, mas a todos nós que experimentamos a salvação que está em Cristo Jesus. Então, se você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e o seu Salvador,
você experimenta a salvação que está em Jesus. Você experimenta a palavra da salvação que está em Cristo Jesus. Então, continuando nos versos de hoje, o verso 27, Paulo, ele chama a atenção de quem? Do seu auditório, dos judeus, dos gentios tementes a Deus. Então ele chama a atenção deles dizendo o seguinte, toma cuidado para que vocês não sejam como os judeus de Jerusalém e as autoridades judaicas que não conheceram Jesus, mesmo todos os sábados lerem a lei e os profetas. Tomem cuidado, porque vocês não conheceram Jesus, mesmo todos os sábados lendo nas sinagogas a lei e os profetas. O que isso tem para dizer conosco? O que isso tem para falar com cada um de nós? Este povo todo sábado estava na sinagoga, lendo a Torá, escutando ali os rolos da lei. Mas esse povo todo sábado, mesmo escutando a palavra de Deus, não foram capazes de conhecer e reconhecer Jesus. Será que eu e você estamos todos os finais de semana aqui, escutando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, as exposições das Escrituras, e não estamos reconhecendo Jesus Cristo na nossa vida? Será que nós não estamos conhecendo Jesus na nossa vida, mesmo a Bíblia sendo exposta? Mesmo a palavra de Deus está sendo pregada? Será que nós estamos como esses judeus de Jerusalém e as autoridades que escutam a Bíblia, que estão escutando e até mesmo lendo, mas não estão nem aí? Estão desdenhando de Jesus a ponto de não conhecerem e o rejeitarem. Eles o rejeitaram. Então Paulo continua dizendo, e o fato de vocês não conhecerem, o fato de vocês não aceitarem, o fato de vocês rejeitarem Jesus Cristo, mal vocês sabiam, por não conhecer, que vocês estavam cumprindo as profecias dos profetas. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento já profetizaram no passado, que vocês iriam rejeitar a Jesus, o Messias, que ele viria, que ele morreria, que ele iria para o madeiro e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, vocês não sabiam, por isso o rejeitaram. E por rejeitarem e não saberem, vocês cumpriram as profecias dos profetas que já haviam profetizado há muito tempo que isso iria acontecer. Será que nós estamos nessa situação? Será que nós não estamos de fato conhecendo a Jesus Cristo? Você e eu temos gastado tempo com Ele? Temos tido uma vida de intimidade com Ele? Reconhecemos Ele de fato como nosso Senhor, como nosso único Salvador? Ou você tem reconhecido outras coisas? Ou você tem conhecido outras coisas? Ou você está em busca de um rei para você seguir? Ou você está em busca de outras coisas que fazem com que você não consiga reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor? Nós precisamos fazer essa reflexão nas nossas vidas, porque o mundo que nós vivemos está a todo momento nos distraindo. Às vezes eu e você estamos tão distraídos com tantas coisas que esquecemos do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então Paulo continua dizendo aqui que Jesus, ele veio, tudo foi cumprido, as profecias dos profetas foram cumpridas, e quando ele veio, vocês rejeitaram e o entregaram para quem? Para Pilatos. Vocês o entregaram por não conhecerem, por o rejeitarem, vocês entregam a Pilatos. Ao entregar a Pilatos, Pilatos reconhece que Jesus não havia cometido crime algum, não havia cometido pecado algum, nada podia imputar ou colocar na sua conta crime ou pecado algum. Mas mesmo assim vocês o entregaram. E ele cita,
Pilatos reconheceu que ele não tinha pecado, reconheceu que ele não tinha cometido crime nenhum, mas mesmo assim lavou as suas mãos e o entregou para ele ser morto. Então Jesus Cristo, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, ele foi para a cruz. Paulo está dizendo, então ele morreu, ele foi para a cruz, e além dele ter morrido, ele foi enterrado, ele foi sepultado. Mas eu pergunto para vocês essa noite, ele está morto? Ele está morto? Não. Paulo diz o seguinte, mas Deus o ressuscitou dos mortos. O nosso Senhor, ele não está morto. O seu Senhor, o nosso Senhor, ele está vivo, a tal ponto que eu e você, nós não pregamos um Deus que viveu e que hoje está morto, mas nós anunciamos um Deus que de fato morreu, mas que hoje está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Glórias ao nome do nosso Senhor, porque ele está vivo. Ele precisa também estar presente nas nossas vidas, porque ele não pode ter morrido em vão por você e por mim. Ele precisa estar presente nas nossas vidas. Mas continuando o texto, ele diz o seguinte, no verso 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O verso 31 diz o seguinte, e visto, ou seja, se vocês têm dúvida que ele ressuscitou, tem provas, tem testemunhas. Teve pessoas que viram esse homem vivo, saindo da Galileia e indo para onde? Para Jerusalém. Então, ele não só está vivo, mas há testemunhas oculares da sua ressurreição. Paulo está aqui citando quem? Os 12 discípulos, os 12 apóstolos, que eles foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Perceba que Paulo, ele é apóstolo também. Paulo também viu Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Este homem não cita ele, este homem não fala dele. Os 12 e eu vimos. Por quê? Porque Paulo, que está dando o sermão, ele não tem interesse de falar dele. Ele não tem interesse de apontar para ele. Ele está apontando para quem aqui na sua pregação? Para Cristo, para Jesus. Ensinando para mim, para você e para todo pregador que prega. A sua pregação, a minha pregação, não é para falar de você mesmo. É para falar de quem? De Cristo, de Jesus. É para apontar para quem? Para Jesus. Não para o pregador, mas para Jesus. Porque nós estamos aqui para falar de quem? De Jesus. Somente Jesus Cristo. Porque ele é o centro das nossas vidas. Então ele continua dizendo, no verso 31, e ele foi visto da Galileia para Jerusalém, os quais são agora testemunhas perante o povo. 32, vós anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então Paulo está dizendo o seguinte, o que eu estou pregando aqui na sinagoga em Antioquia da Pisídia para vocês, não é um evangelho novo não. Não é algo novo que vocês nunca escutaram. Muito pelo contrário, o que eu estou dizendo aqui, os seus pais já escutaram no passado. Por quê? Porque os profetas já haviam falado, os profetas já apontavam para Jesus, Jesus sendo o cumprimento de todas as promessas e de todas as profecias. O evangelho que eu estou falando não é algo novo, é algo que todos os profetas, todos os santos de Deus já anunciaram, já pregaram, já demonstraram. Então Paulo está dizendo isso. Então Paulo, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem cheio do poder do Espírito Santo, este homem vem nos ensinar uma grande lição agora, em diante. Porque ele primeiro conhece o seu auditório, ele sabe para quem ele está falando, ele conhece o seu público. Então isso já é um aprendizado, nós precisamos saber com quem nós estamos falando, precisamos conhecer o nosso público. Então, por ele conhecer o público dele, ele está pregando numa sinagoga com judeus e com gentios que são simpatizantes do judaísmo, ele está apresentando fatos, apontando para Jesus, falando de Jesus, mas qual era o livro que os gentios tementes a Deus, que eram simpatizantes do judaísmo e os judeus, eles tinham como inspiração divina?
A Torá, o Antigo Testamento. Então, para mostrar, para provar que aquilo que ele está falando é verdadeiro, ele começa a citar agora o Antigo Testamento. Ele começa a trazer base bíblica para o seu sermão, porque quando nós estamos falando das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas da Bíblia, você não pode pregar o seu achismo. Você não pode pregar o que você pensa. Você não pode pregar aquilo que você escutou de um pregador no passado e que não está coerente com as Escrituras. Não. Paulo está mostrando o seguinte, para você falar, você precisa ter base bíblica. Você precisa citar versículo. Então Paulo agora, ele vai para estes judeus, para estes tementes a Deus, citar o Antigo Testamento. Então, o que ele vai citar agora aqui? No verso 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Ele vai citar um Salmo de Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está em Salmos 2, verso 7. Um Salmo de Davi. O que significa este Salmo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este Salmo de Davi, Davi está falando do quê? Davi está apontando para Jesus. Davi está falando, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, foi na cruz, morreu por cada um de nós. Ele estava na morte, mas Deus Pai o ressuscitou, dando vida, gerando vida, e hoje eu e você temos essa vida. Então, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus Pai tirou o seu filho Jesus da morte, o gerou para a vida, e essa vida está acessível a cada um de nós, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, este Salmo de Davi, Paulo está mostrando, Davi, o rei da nação de Israel, que até hoje os judeus têm saudade de Davi, falou de Jesus também. O mesmo Jesus que eu estou aqui na sinagoga hoje apontando e falando também. Então ele continua dizendo o seguinte, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando da crucificação de Cristo, da ressurreição de Cristo, para que jamais voltasse a corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas a Davi. Ele cita agora o profeta Isaías. Isso está em Isaías 55, verso 3, de que Deus iria o quê? Cumprir todas as promessas que ele fez a Davi. Então, Paulo está citando, Deus fez promessas ao rei Davi, o mesmo rei que está apontando para Jesus é o mesmo rei que eu estou apontando aqui na sinagoga. E Deus disse que cumpriria todas as promessas do rei Davi. Então ele continua dizendo, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Verso 35, por isso também diz em outro salmo, ele cita outros salmos, que está em Salmos 16, verso 10. Ele diz o seguinte, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o que Paulo está pregando na sinagoga? Sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está apresentando Jesus que eles rejeitaram, que os seus pais o rejeitaram, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando aquilo que Deus já havia prometido ao rei Davi e que o próprio rei Davi já havia falado e apontado. Então ele vem falar o seguinte, ele cita o salmo que diz que o santo de Deus não experimentaria o quê? Corrupção. O seu corpo não experimentaria corrupção. Então Paulo está mostrando para aqueles judeus que tinham uma interpretação de que este salmo Davi estava falando de si mesmo. Então ele vem mostrar, Davi não está falando de si mesmo. Davi está falando de Jesus. Davi está apontando para Jesus. Por quê? Porque Davi morreu. Davi morreu, Davi foi sepultado e o seu corpo, o seu cadáver, apodreceu como qualquer corpo humano. Essa carne para nada aproveita. O corpo de Davi experimentou corrupção sim, mas o santo de Deus não.
Por quê? Porque ele está vivo. Ele não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não ficou na morte. Ele venceu a morte. Ele quebrou o aguilhão da morte. O nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou. É isso que ele está apresentando. Então o seu corpo não poderia experimentar o quê? Corrupção. Se eu e você formos no túmulo de Jesus, nós encontramos o seu corpo? Nós encontramos os seus ossos? Alguma coisa está cheirando mal ali? Não. Por quê? Ele está vivo. Está vivo. E a sua vida, a sua ressurreição precisa ser o motivo da sua esperança. Você precisa ter uma viva esperança de quê? De que o túmulo, de que a sepultura não é o seu último destino. Porque se eu e você morremos, para Ele nós morremos. E é para Ele que nós iremos. Ele é a esperança da nossa vida. Ele é a esperança da nossa glória. Somente em Jesus. Paulo está mostrando isso para os judeus, para os tementes a Deus e para você e para mim nessa noite. De que somente em Jesus nós temos a verdadeira esperança e a verdadeira vida. Então ele continua dizendo no verso 36, porque na verdade, tendo Davi, aquilo que eu expliquei agora, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, ou que morreu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Davi viu, seu corpo foi corrompido, mas o santo de Deus não. Então o verso 38, Paulo vem puxar a orelha ali dos judeus, dos gentios que ali estão. Então ele diz no verso 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento, de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Quem é deste? Quem é que perdoa pecados? É Jesus. Então ele está falando de quem? De Jesus. Ele está apresentando quem no seu sermão, na sua pregação? Jesus. Ele está falando que é o nome dele que traz perdão de pecados? Não, está falando quem? Jesus. Então ele continua dizendo, e por meio dele, que é Jesus, que nós já sabemos, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, vocês judeus, vocês tementes a Deus, que estão na sinagoga em Antioquia da Psídia, vocês precisam entender algo sublime, algo importantíssimo. O que é que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que o perdão de pecados, que a remissão de pecados que vocês tanto buscam, que vocês tanto anelam, vocês não conseguem ser perdoados pela lei. Pela lei vocês não conseguem ser perdoados. Vocês só conseguem ter perdão de pecados por meio de Jesus. E é só por meio de Jesus. Pelo quê? Pelo seu sacrifício na cruz. Quando ele foi à cruz, o seu sangue foi derramado. E o sangue de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo pode perdoar você dos seus, dos meus, dos nossos pecados. Então ele está dizendo, ó, as obras da lei não perdoam pecados. As obras da lei foram capazes de escancarar e emoldurar o pecado da humanidade, mas salvar vocês do pecado, mas redimir vocês dos pecados, mas limpar vocês dos pecados, não. Somente Jesus, por intermédio de Jesus. Vocês não são salvos pelas obras, mas vocês são salvos pelo quê? Pela fé. Vocês são justificados pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para eles, em outras palavras, creiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque o que eu estou dizendo hoje não é nada novo. Não é nada algo que os profetas, que os seus pais seguiam, que a lei mostrava, que a lei apresentava, sempre apresentou. Não estou dizendo algo novo. Eu estou dizendo algo que muitos já pregaram. E vocês tentam e vocês temam rejeitar Jesus, que é o único Salvador. Paulo está fazendo este apelo ali na sinagoga, mostrando para eles.
E então Paulo aqui traz uma advertência no final. No verso 40 ele chama a atenção deles. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Perceba que Paulo continua dando base bíblica no seu sermão, citando o Antigo Testamento. É aqui ele cita Abacuque 1,5, ele cita o profeta Abacuque. Então ele fala o seguinte ali: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Paulo está dizendo, o que eu estou pregando aqui, o profeta Abacuque também já pregou, também já anunciou, de que por mais que nós pregamos aqui, estamos mostrando as evidências claras que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador e que você só pode ser salvo no nome dele e ter perdão de pecados por ele, muitos vão desprezar. Alguns vão até se maravilhar, mas alguns vão desvanecer. Esse é o seu estado? Esse é o meu estado? Você tem escutado desprezado? Você tem escutado, puxa, que maravilha, muito bom, faz sentido. Saímos da porta, desprezamos. Será que esse é o nosso estado? Ou nós escutamos e somos como aqueles no final que vão perseverar na graça de Deus? Eu e você fomos chamados para perseverar na graça de Deus. Perseverar na graça de Deus não é pular fora do barco, não é não dar mínimo. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para perseverar na graça de Deus. Então, verso 42. Ao saírem eles quem? Paulo e Barnabé, porque foram eles que entraram na sinagoga. Rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Ou seja, acabou o culto, acabou ali a pregação daquele dia, as pessoas vieram até Paulo e Barnabé e falaram assim, Paulo, sabe esse sermão que você pregou hoje aqui? Um sermão cristocêntrico? Um sermão que não aponta para outras coisas a não ser Jesus Cristo? Sábado seguinte você volta aqui e prega de novo o mesmo sermão? Você pode trazer as mesmas palavras aqui na sinagoga no próximo sábado? Eles rogaram, diz aqui. Despedida a sinagoga, o pessoal deu tchau, foi embora. Muitos dos judeus, que nós já sabemos que havia judeus, e nós sabíamos que havia o quê? Tementes a Deus, que nos é apresentado no verso da semana passada. Entra aqui outras pessoas que estavam, que agora nós estamos vendo no final, que são os prosélitos piedosos. Quem são esses prosélitos? Haviam classes de pessoas. Havia os judeus, que são os judeus legítimos. Haviam ali os tementes a Deus, que eram quem? Gentios, que não eram judeus, puros, mas que eram simpatizantes com a religião. Então, bacana essa religião, eu vou acompanhar, vou ir nas sinagogas, gosto de escutar. Mas há os prosélitos. Quem são os prosélitos? Prosélitos são gentios que não são judeus, porém eles se converteram de fato ao judaísmo e além de se converter, eles praticam todos os rituais, tudo aquilo que o judaísmo oferece, inclusive a circuncisão, eles são circuncisados. Por isso essa distinção, os prosélitos, piedosos. E diz o seguinte, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então, o que eu e você precisamos fazer? Perseverar na graça de Deus. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido exposta, a Bíblia tem sido pregada. Qual é a nossa reação? Será que estamos conhecendo ou não estamos conhecendo a Jesus? Será que estamos desprezando? Estamos nos maravilhando ou estamos no final desvanecendo? Qual é a nossa reação? Isso eu e você precisamos fazer essa análise. Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte: muitos
tá? Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, nós estamos muito apegados a realizar muitas coisas, obras, muito ativismo, muitas coisas. E essas coisas, assim como as autoridades judaicas, elas muitas vezes nos distraem, nos tiram do foco. Do foco do quê? De conhecer a Jesus. Se eu e você não conhecemos a Jesus, se eu e você não sabemos de fato quem é Jesus, por falta de conhecimento, para quem nós estamos fazendo essa obra? A obra é para quem? É para Jesus. Mas você não conhece Jesus? É como se eu convidar uma pessoa na minha casa sem conhecer, ela é intolerante à lactose e eu coloco um monte de queijo e um monte de derivado do leite na minha mesa. A pessoa vai passar mal, porque eu não conheço. Comprei tudo errado para a pessoa. Agora, se eu conheço a pessoa, se eu tenho intimidade com a pessoa e chamo ela para minha casa, eu vou comprar algo que ela gosta, que vai fazer bem para ela. Então, se eu e você não conhecemos Jesus, que obra que eu e você estamos fazendo? Estamos querendo fazer obra se a gente não conhece Jesus? Isso sabe o que se chama quando nós fazemos uma obra que nós não conhecemos e que de fato Jesus não se agrada? Se chama obra da carne, obra humana. Por isso eu e você precisamos, como foco, como prioridade na nossa vida, conhecer a Cristo Jesus. Não fique desviando o seu foco com outras coisas. O foco é conhecer a Cristo, é experimentá-lo, é viver por Ele, é ter intimidade com Ele todos os dias da nossa vida. Nós vemos aqui também a questão de nós perseverarmos na fé. O que tem feito eu e você perseverarmos na fé em Cristo Jesus? A cruz é motivo de você perseverar? O homem ter ido ao madeiro, ter sido morto, ter te justificado, ter perdoado os seus pecados, é motivo de você perseverar? A ressurreição de Jesus Cristo é motivo de você perseverar na fé? Se sim, perseveramos na fé. Se não, precisamos nos converter novamente. Porque Jesus Cristo, e somente por Ele, pode perdoar nossos pecados e nos trazer a salvação que nós precisamos. Por quê? Porque somos pecadores e carecemos do nosso Salvador. Amados irmãos, eu vou parar por aqui e gostaria de fazer mais uma oração. Querido Pai Celestial, nessa noite, Senhor, nós rendemos graças a Ti. Ensina, Senhor, a cada um de nós a perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Porque, Senhor, nós não temos outro que nós possamos 100% confiar, senão o nosso Senhor. Nos ensina, Senhor, como devemos andar, como devemos proceder. Senhor, nós queremos andar seguindo os Teus caminhos. Ensina, Senhor, a nossa vida ser uma vida de apontar para Jesus. Senhor, tira todo o desejo de apontamento para nós mesmos. Tira todo orgulho, toda vaidade. Coloca em nós, Senhor, um coração segundo o Teu coração. Assim como o rei Davi, que tinha o seu único objetivo de agradar o Senhor e de fazer a Sua vontade. Senhor, nos apresente, Senhor, a Tua vontade. Não permita, Senhor, que façamos obras de qual o Senhor não se agrada. Senhor, queremos ter intimidade contigo. Senhor, queremos conhecer o Senhor a cada dia mais, porque o Senhor é a razão da nossa vida, porque o Senhor é a esperança da nossa glória. Glórias ao precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, a reunião está entregue, os irmãos podem fazer pequenos grupos.